Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde para mim, boa noite para vocês aí, né? Dependendo da hora que nós vamos disponibilizar o nosso vídeo. Queria pedir primeiro desculpas para vocês que eu fui ao dentista. Eu tô com essa parte aqui adormecida, tá? Mas não tem problema não. Isso daí faz parte. A gente vai continuar a nossa aula e vai dar tudo certo, tá bom, pessoal? Primeiramente, que o dia de vocês tenha sido bom, tenham tido um dia abençoado. E a gente vai começar agora um novo tópico, que é a função da linguagem, né? Então nós falamos desde o início sobre comunicação e agora a gente está chegando ao final aí do nosso bimestre para depois no segundo bimestre entrar em negociação. Então a gente vai para os finalmente aí, porque a nossa prova já é esse mês, então a gente tem que terminar o conteúdo e para vocês aprenderem também. Então a gente vai falar sobre linguagem, tá? Então dentro de comunicação existem os fenômenos da linguagem, que é a linguagem não verbal, linguagem verbal. A gente comentou bastante sobre isso, né? Lembra que eu falei para vocês que eu ia dar uma pincelada de técnicas de PNL? Vai ser basicamente isso hoje, a pincelada das técnicas de PNL, que é programação neurolinguística, né? Então, onde o corpo fala, né? Isso é usado muito nas negociações, nos tribunais, com os advogados, tá? Então, a linguagem ela está relacionada aos fenômenos comunicativos, onde há comunicação, há linguagem. Tá? Isso daí é básico, daí vocês já sabem que onde tem comunicação, há um tipo de linguagem. E aí depende do lugar que você vá, vai ter um tipo de linguagem diferente. Então, assim, a linguagem ela pode ser classificada como qualquer sistema de sinais que se valem os indivíduos para comunicar-se. Então, qualquer sinal que você tiver, qualquer sinal que você fizer, é uma forma de comunicação. E aí nós começamos com uma linguagem mais simples, e é a linguagem que todos nós estamos acostumados, que é a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? É o uso das palavras para comunicar algo. As palavras transmitem a informação. Então as palavras elas transmitem a informação a todo momento. No material de vocês, vocês viram, se não tiver lá no fórum, tá naqueles materiais extras, tá? Lá no estúdio de vocês. Eu coloquei algumas charges que vai ilustrar o que é uma linguagem verbal. Então, algumas placas, algumas pessoas conversando para vocês entenderem melhor aí o que é uma linguagem verbal, tá? E aí, nós vamos para o próximo tópico, que é a linguagem não verbal. Então, a linguagem verbal é tudo aquilo que eu falo, que eu comunico através de um sinal, através de uma linguagem, né? A linguagem não verbal é aquela que utiliza de outros métodos da comunicação que não são as palavras, como a linguagem de sinais, por exemplo, é um tipo de linguagem não verbal. As placas de trânsito, a linguagem corporal, a gente vai falar sobre a linguagem corporal mais a fundo no próximo tópico, mas ela também entra como uma linguagem não verbal. Uma figura, uma expressão facial, um gesto. Então, tudo que não é falado, ela entra em linguagem não verbal. Tá? Então pode ser expressão facial, um gesto. No materialzinho de vocês eu coloquei também ali algumas figurinhas para ilustrar como que funciona isso, né? Então, numa linguagem não verbal, nós temos que tomar cuidado nas organizações, em reuniões, quando né, não sei se nós comentamos isso nas nossas aulas, né? Às vezes a sua expressão do rosto fala. Então, às vezes você está em reunião e de repente a expressão do seu rosto fala, você fala alguma coisa e isso mostra que você não gostou, tá? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar da linguagem corporal, mas isso entra como linguagem não verbal também, tá? Então, linguagem corporal, uma figura, expressão facial, um gesto, tudo isso entra em linguagem não verbal. E aí agora vem a linguagem corporal, que é a mais utilizada, e aí nós vamos introduzir, nós vamos fazer a introdução na negociação com a linguagem não verbal. Ela é comum, então assim, é comum escutarmos a expressão em que o corpo fala, né? Já indiquei esse livro para vocês, é um livro sensacional, O Corpo Fala. Ele vem também um pouco de técnicas de PNL, mas é um livro que vocês, se quiserem nessa quarentena, na hora que vocês tiverem um tempinho, é um livro sensacional aí para você ver
nas organizações para trabalhar aí as reuniões e tudo que engloba as organizações, tá? Os nossos sentimentos, emoções, tédios ou entusiasmos são expressados pelo nosso corpo. Então, os operadores de negociação, então os negociadores em si, eles também utilizam esse tipo de linguagem para analisar a falta de conduta diante uma negociação, né, ou realmente para poder fazer o fechamento da negociação, né, para poder bater o martelo. Então, diante do fechamento de um negócio, né, pode ser um negócio qualquer tipo de negócio, qualquer área, e até é muito utilizado isso no âmbito jurídico. Eu já comentei com vocês na hora que você vai para um tribunal, na hora que você vai defender um réu, na hora que você vai para uma sentença, na hora que os desembargadores estão conversando. Isso é muito utilizado também. E eu falo mais, é mais utilizado em negociação e também na área jurídica, né? A gente está vivendo um novo momento agora na área jurídica. Para quem não sabe, né, vocês não estão se formando em direito, mas dentro da organização tem área jurídica, então vocês vão ter contato com isso. Está vindo para o Brasil a arbitragem, que nada mais é do que negociação jurídica, né? Basicamente a série que eu pedi para vocês verem, Suits, que fala muito sobre isso, sobre a negociação jurídica, né? Então eu até mesmo prender o interesse de vocês, né? Eu me coloco como uma linguagem corporal no interesse de uma aula, quando a nossa aula é bem dinâmica, quando presencialmente, né? E espero que nossa aula esteja sendo mais dinâmica agora também, né? Então é interessante alertar o profissional de administração, de recursos humanos, de processos gerenciais e de ciências contábeis que o código cultural são expressões gestuais, né? Então tem muitas pessoas que elas conseguem controlar suas expressões gestuais, né? Então, diante de uma reunião, você muitas vezes você vai ter que utilizar a forma como você olha, a forma como você fala, o movimento que você faz para poder aí fazer dar o tom da reunião. Então, a linguagem corporal ela dá o tom da reunião muitas vezes, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês de linguagem corporal e a gente vai trabalhar sobre isso. Lembrando que comunicação, linguagem verbal, não verbal, linguagem corporal, nós vamos terminar com linguagem de vestuário. Lembra que eu falei no marketing que 60% da nossa aparência é julgado pela nossa aparência física, sobre como nós estamos vestindo, né? A primeira impressão, 60% é julgado por isso. Depois a pessoa vai ver se como que é a nossa inteligência, como que é o nosso conhecimento. E lembra que eu falei, se vestir bem não é comprar coisas caras, mas é se vestir adequadamente para o local que você vai. Lembra que eu comentei para vocês que a vida inteira eu trabalhei de terno e às vezes eu tinha que visitar uma obra. Eu visitava uma obra, não ia de terno, eu ia de acordo com o engenheiro trabalho, porque na verdade, nós causamos a identificação com o negociador. Se eu fosse de terno, certamente eu iria inibir esse engenheiro e não ia rolar uma negociação ali. Então eu preciso fazer com que ele se sinta à vontade no ambiente da negociação para juntos chegarmos a um acordo. E aí utilizamos todas essas linguagens, tá? E agora a gente vai, eu vou dar alguns exemplos de linguagem corporal para vocês e depois a gente parte para a linguagem do vestuário, beleza?